Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui para a nossa segunda parte, falando ainda sobre a Reforma Protestante. No primeiro vídeo nós falamos o contexto em que a Reforma estava acontecendo, rupturas na cultura, rupturas sociais, ruptura na política, na economia. Dentre todos esses fatores culminaram para o estopim da Reforma Protestante. Então, como disse no vídeo anterior, Deus estava trabalhando nos mínimos detalhes em todas as áreas da sociedade para assim reformar a igreja que precisava voltar à primeira forma. Como disse João escrevendo a Éfeso, em Apocalipse, disse que eles tinham abandonado o primeiro amor e eles precisavam voltar. Dissemos também que no primeiro vídeo que o intuito de Lutero e dos pré-reformadores, no qual nós vamos nos atentar agora, os precursores da reforma, não era mudar a igreja, e sim o que é que eles queriam? Uma reforma doutrinária, uma reforma que viesse colocar novamente a igreja no caminho correto, a doutrina apostólica da igreja primitiva. Era esse o intuito. Nisso não acontecendo, causou-se uma ruptura dentro da igreja. Então, os precursores neste ambiente que começaram a surgir os primeiros movimentos reformistas no início da vida monástica, na qual muitos cristãos decidiram se isolar para viver de forma simples e humilde como Cristo. Muitas pessoas faziam isso. Inclusive, a Idade Média ficou conhecida na questão da soteriologia, porque esses homens escreveram muitos. Agostinho de Hipona escreveu, dentre outros escreveram sobre como o homem deveria ser salvo. E a Igreja Católica, ela mudou até então. Inclusive, nós falamos em vídeos anteriores sobre a venda de indulgências que estavam existindo. Isso fez com que os pré-reformadores observassem o desvio doutrinário, e esses desvios fizeram com que esses homens, instruídos por Deus, fizessem o quê? Fossem buscar, relembrar e fazer a igreja voltar ao primeiro amor. Dentre uns dos importantes homens que viveram nessa época e que lutaram e que observaram esses desvios está John Wycliffe. John Wycliffe foi um professor teólogo católico, que traduziu a Bíblia para o povo inglês e conhecido como a estrela da alva da Reforma Protestante. Ele atuou na Inglaterra, denunciou o Papa considerando-o como sendo o anticristo. Mas por que John Wycliffe coloca o Papa como sendo o anticristo? Se nós entendermos a expressão anticristo, são aqueles que distanciam o povo de Cristo, que têm doutrinas contrárias à doutrina verdadeira, doutrina cristã, cristocêntrica. E o Papa nessa época estava fazendo isso. Como? O Papa estava vendendo as indulgências, que era a venda de perdão concedida por ele. O Papa assinava-se um documento e com isso ele perdoava a pessoa, independente se ela aceitasse a Cristo ou não. A questão ficava no purgatório. Então, isso John Wycliffe não aceitava, porque ele disse que estava anulando o sacrifício de Cristo. E Cristo é quem é o sacrifício. Não há um mediador a não ser Cristo, entre Deus e o homem, a não ser Cristo. Então John Wycliffe ele fez isso. Mas John Wycliffe, quando ele falava sobre isso, ele tinha um alicerce. E o alicerce era a compreensão das Escrituras e a compreensão de que a igreja, como sendo o corpo predestinado dos eleitos, quem está na igreja está predestinado aos santos. Quando eu falo em igreja, não estou falando em igreja no sentido institucional. Claro que ela é importante,
mas a igreja universal de Cristo, no qual Cristo escolheu para levar para o céu. Porque como nós estamos falando, uma igreja institucional como a Igreja Católica se desviou da doutrina, deixou de ser igreja de Cristo, se tornou-se igreja de homens, fundadas em doutrinas humanas, doutrinas de homens, e isso não tem correspondência com as Escrituras. Então John Wycliffe falava isso. John Wycliffe também ele falou sobre a decadência moral e espiritual dos sacerdotes católicos. Tá? Do seu templo ele denunciou, chamando eles de ladrões, raposas malignas, demônios, macacos. O Papa para John Wycliffe, era o vigário principal dos demônios do mosteiro. Tá? Antros de ladrões, ninhos de serpente e lares de demônios vivos. Irmãos, quando John Wycliffe usa essas palavras pejorativas, e nós podemos pensar assim, é um pouco pesado. Porém, ele está levando em conta que este povo estava roubando, tanto no sentido físico, em questão de recursos monetários, porque até para se colocar um rei precisava-se de autorização do Papa. Todos os recursos nacionais eram para a Igreja Católica Apostólica Romana. Então isso, John Wycliffe denunciou fervorosamente isso. Tá? Em segundo lugar, nós temos o John Huss. E John Huss, quem foi um padre católico, influenciado pelas ideias de Wycliffe. Olha como a influência de um homem liderado e influenciado pelo Espírito Santo de Deus tem potência, porque John Huss já vai ser influenciado pelos escritos e pela fala como John Wycliffe se colocava em respeito contra a Igreja Católica, o desvio doutrinário. Quando influenciado pelas ideias de John Wycliffe, Huss levou adiante o desejo de resgatar o verdadeiro sentido da igreja verdadeira. Aqui onde nós voltamos, a igreja verdadeira, que é a igreja primitiva. Tá? Essa é a igreja verdadeira, a igreja que segue a doutrina de Cristo. Não é porque tem um templo, não é porque é uma organização que se torna igreja, porque igrejas são um grupo de salvos. Tá? A palavra igreja aparece lá no Novo Testamento como eclésia. É a reunião de pessoas, mas no sentido espiritual e prático do cristianismo é a reunião de pessoas salvas. Tá? Então, o que foi que aconteceu? John Huss falava sobre a superioridade das Escrituras. A Igreja Católica ela tem seu corpo doutrinário acima das Escrituras. A Igreja é que dava a interpretação e cabia às pessoas a obedecer. Como falei no vídeo anterior, a maioria das pessoas não tinham, eram analfabetas, então isso dificultava, e as reuniões geralmente eram feitas em latim para dificultar o aprendizado e a compreensão das pessoas. Então as pessoas não pensavam com a sua própria cabeça, mas pensavam como concernia a orientação do Papa e dos clérigos daquela época. Então o John Huss ele fez isso, ele olhou para essas escrituras. Em vez da autoridade papal, suas ideias, assim como a de Wycliffe, foram condenadas, e ele foi dada a oportunidade de se retratar. Quando ele fala a unidade de se retratar, é como se alguém perguntasse assim: John Huss, você está diante desse tribunal e você tem a oportunidade de se retratar. Retire tudo que você disse contra a igreja, contra o Papa, contra qualquer outra, contra o clero. E John Huss, como sendo cheio do Espírito Santo, ele não abriu mão da sua convicção, porque assim entendia que era a verdadeira prática. Que bom que ele não abriu mão. Depois disso, ele aconteceu de não se retratar, o extermínio de seu corpo pelas chamas da figueira, o qual queimava, não pôde matar as suas ideias.
foram disseminadas por seguidores como os taboristas, que rejeitaram tudo na fé e prática da Igreja Católica que não se encontrava na Bíblia. Então, se John Wycliffe foi importante porque ele traduziu a Bíblia para o inglês, para o povo comum ler, também as ideias de John Hus também foram influentes. O povo estava lendo a Bíblia. Ninguém pode aprisionar. Jesus disse que se conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade está contida na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nenhuma igreja, nenhuma instituição tem o poder ou pode tirar as Escrituras. Nenhum corpo doutrinário está acima das Escrituras. As Escrituras sagradas são a palavra de Deus. Ela é quem fala, nós obedecemos. Ela é quem rege e nós andamos. Ela é a nossa base. Ela é a nossa regra de fé e prática. E esses homens estavam colocando isso em prática, só que não foi aceito porque eles foram exterminados, foram mortos, mas não deixaram as suas ideias. E as suas ideias foram passando de geração por outras pessoas que acreditavam também e aderiram a essas ideias. Então é muito importante. Você pode ser uma pessoa que influencia o meio onde você vive, uma pessoa que influencia a sua igreja. Muitas vezes não é errado pensar, não é errado você questionar uma exposição ou questionar algum corpo doutrinário, não. Isso é bíblico, os reformadores fizeram isso. Tá? Então precisamos ter esta atenção. E em terceiro lugar, eu quero destacar Jerônimo de Savonarola. Jerônimo de Savonarola foi um padre católico que tentou reformar a igreja romana em Florença, na Itália. Olha, nós já estivemos, foi para a Inglaterra e agora já está em outro país, a Itália. Suas pregações batiam contra a vida desregrada do Papa, o que provocou a sua morte por enforcamento. O homem era a potência, era o poder. Qualquer um que falasse contra o sistema que estava estabelecido ali, um sistema corrupto, um sistema que não condizia nada com as Escrituras sagradas. Então isso era perigoso para o Papa. Assim o Papa perdia a sua autoridade para com os fiéis, e ele não podia perder isso. Por isso que eles mataram. Isso não é recente, irmãos. Observe, o sistema religioso judaico foi quem matou Jesus. Matou por quê? Porque estava com medo de Jesus tomar a sua posição política dentro do Império Romano. Da mesma forma, a Igreja Católica Apostólica Romana estava com medo de perder a sua influência, de perder o seu cabresto dos fiéis que estavam ali, muitas vezes sem ter o conhecimento. Quando eles observavam esses homens se levantando pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, esses homens se sentiam um ciúme, uma arrogância, e eles disseram: nós precisamos eliminar. Esses homens que pregavam a verdade foram tidos como hereges, como pessoas que não pregavam a verdade. Estava um sistema estabelecido. Mas isso não pôde parar o estopim da reforma protestante. Porque esta reforma ela não começou no coração de um homem, mas ela começou no coração de Deus. E acredito que esta igreja estava como o vale de ossos secos, que Ezequiel fala no capítulo 37. Ali não foi homens que trouxe vida. Inclusive Deus faz essa pergunta a Ezequiel, questionando-o, dizendo: Ezequiel, esses ossos podem tomar vida? E Ezequiel olha para ele e disse: tu sabes. Olha que pergunta inteligente. Se Deus quiser, Ele pode dar vida. Se Deus não quiser, Ele não vai fazer. Está tudo na vontade de Deus. Qualquer avivamento, qualquer reforma, qualquer algo que aconteça no âmbito eclesiástico é iniciativa de Deus. Não pense, nós somos simplesmente instrumentos. Deus é o autor. Deus é quem faz isso. Deus é quem provoca. Deus é quem faz
o povo voltar-se para ele através do Espírito Santo. E assim esses homens conseguiam. Então, na Itália, as pregações que Savonarola tinha contra o Papa provocou o quê? O seu enforcamento. Foi morto. Mas morreu a pessoa física. Mas as suas palavras, as suas ideias passaram para outras pessoas. Jesus disse certa vez: não temais aquele que tem poder sobre o corpo. Antes temais aquele que tem o poder de lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Se você está em uma igreja que não tem Cristo como superioridade, que não tem ênfase na palavra de Deus, uma igreja que coloca as suas imagens, a sua doutrina acima das Escrituras, reveja isso. Tenha cuidado para que você não esteja praticando um evangelho falsificado, para que você não esteja se enganando, caminhando por caminhos errados. Tenha muito cuidado. Hoje nós estamos aqui para fazer um alerta, para que nós venhamos viver e congregar na verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja cristocêntrica, bibliocêntrica e que tem as Escrituras como a sua base de fé e prática. Tá? Então, isso foi muito importante. Eu queria ler só uma citação aqui, que ela é muito importante, e aí nós já vamos encerrar esse vídeo para nós caminharmos para um terceiro vídeo. Tá? Diz assim: pretendiam libertar a igreja das tradições e leis humanas que ofuscavam a luz da palavra de Deus. Desejavam que toda a igreja voltasse às suas origens, ao cristianismo dos tempos dos apóstolos. Foi, em termos gerais, o objetivo de todas as correntes da reforma protestante, embora depois tenha trilhado caminhos diferentes entre si para alcançar aquele objetivo. Então, observe. Aqui essa citação é de um luterano, Joachim Fischer. Tá? Ele que escreveu essa citação, está num livro, está na página 16 de seu livro. Então, isso é muito importante. A reforma, ela aconteceu e a igreja voltou-se. Então, precisamos estar atentos a tudo isso. Que Deus em Cristo nos abençoe. Neste dia 31 de outubro de 2024, a gente está comemorando mais de 507 anos da reforma que aconteceu no coração de Deus e foi praticada, foi levada à prática por homens santos, influenciado pelo Espírito de Deus. Então, quando você assistir este vídeo, não perca o terceiro vídeo, onde nós estaremos falando sobre o ano de 1517, falando um pouco sobre Martinho Lutero, tá? Então, vamos encerrar por aqui e logo mais teremos o terceiro vídeo. E você que vai nos assistir, faça um convite, você curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, tá? Para que tenha mais engajamento, e que Deus em Cristo nos abençoe e que você reveja as doutrinas que a sua igreja está praticando. Fiquem com Deus.